Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha semanal do NP Agro. Novamente, eu e Fernando Lopes aqui comigo para comentar um pouco do que aconteceu nessa semana, os principais destaques que a gente teve ao longo dos últimos dias e para dar a nossa opinião aqui sobre como é que as coisas evoluíram. Fernando, bom dia. Agora, vou roubar a sua fala aqui hoje, dia 14/3, às de manhã, na parte da manhã, gravando aqui a nossa resenha. Tudo bom? Não, tudo bem, Inácio. Bom dia. Eu acho que é importante a gente sempre falar, porque a gente não sabe nunca a hora que o pessoal vai ver, né? Então, estamos aqui na sexta-feira de manhã. Bom, a gente sempre fala um pouco do estrutural aqui, né, o Inácio, da safra de grãos, e essa semana a gente teve notícia importante aí, porque tanto Conab quanto o IBGE atualizaram as suas estimativas para essa safra 2024-25 de grãos, né? Essa safra a gente está colhendo soja, está plantando aqui as segundas safras. E, enfim, havia uma preocupação, e há ainda, né, uma preocupação grande com problemas climáticos aqui em alguns estados, principalmente Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, né? Quer dizer, a safra como um todo vai ser muito boa, isso já está dado, puxado ali pela recuperação do Mato Grosso, mas há essa preocupação ainda principalmente com o Rio Grande do Sul, né? Mas de qualquer forma, aparece essa preocupação nos números da Conab, a produção de grãos como um todo do Rio Grande do Sul vai cair um pouquinho, bem pouquinho, mas vai cair um pouquinho nessa safra, quando a expectativa era de recuperação, mas de qualquer forma, a Conab, de uma maneira geral, revisou para cima, tanto produção de soja, que vai ser recorde, quanto produção de milho, e milho safrinha também, que vai ser recorde. Só para a gente ter aqui alguns números, a Conab está prevendo agora 167,4 milhões de toneladas de soja, né? É um volume recorde que pode ficar maior ainda, dependendo do que acontecer com o Rio Grande do Sul. E para o milho aqui, estou pegando aqui a nossa própria matéria, houve uma correção para cima de mais de 5 milhões de toneladas. Então, safrinha, né? Para safrinha, já estamos falando de mais de 95 milhões de toneladas, o que dá sempre aquela aliviada para indústria de aves e suínos, né? Agora a gente tem o etanol de milho, então, enfim, a situação fica um pouco mais confortável. E sobre o Rio Grande do Sul, né, falando sobre safra, o Rio Grande do Sul começa a colher agora aí já começou alguma coisinha, mas a colheita deve se intensificar um pouco mais a partir das próximas semanas, né? Ah, e o pessoal tá esperando para ver o que vai acontecer, né? Tem áreas que vai ficar muito abaixo do custo de produção, né? Ou seja, Uhum, a colheita não vai pagar a conta, e uma parte grande vai, na melhor das hipóteses, empatar. Lembrando que é a quinta safra seguida que o pessoal está sofrendo com isso, né? Com algum problema climático, seja seca, seja enchente, enfim. Então, é uhum. uma coisa que tem que acompanhar de perto mesmo, mas, no modo geral, no Brasil, a coisa aparentemente vai muito bem. A gente vai ter uma safra que vai garantir aí, pelo menos, que os preços dos alimentos se mantenham onde estão, né? Não tenham grandes sobressaltos. Vamos ver como é que a coisa Uhum. caminha. E por falar em grãos e por falar em Rio Grande do Sul, saiu essa semana o balanço da SLC, né? A SLC é uma das maiores produtoras aqui de soja, milho e algodão do Brasil, e o balanço da SLC é interessante porque ele espelha bem o que a gente está falando, né? No ano passado houve essa quebra mais forte ali, puxada até por Mato Grosso, né? E isso afetou os resultados da SLC em 2024. Eu acho que, enfim, a SLC ela conseguiu lucrar, ela ficou no azul e tudo mais tal, mas esse lucro caiu quase 50% em 2024 por causa dessa combinação, quebra de safra e queda de preços de soja e milho no mercado, né? Então, isso afetou, esse lucro caiu 48,6%, ainda é um lucro robusto de quase 500 milhões de reais. O EBITDA aqui caiu também 25%, que é uma queda grande, e até a receita, por causa muito, claro, volume e preço, caiu também 4,4%. A CLC faturou quase 7 bilhões de reais no ano passado. Eu acompanhei aqui a teleconferência do CEO Aurélio Pavinato com os analistas, quando eles divulgaram
os resultados, e a expectativa, então, para esse ano é, sim, de recuperação, né? Recuperação de volumes, preços mais firmes de milho e soja, um cenário ali talvez um pouco mais complicado para o algodão por causa de ritmo de economia nos Estados Unidos, tudo afeta muito, mas de uma maneira geral, então a SLC otimista para 24 e 25, o Aurélio Pavinato é um cara sempre muito, um executivo sempre muito sincero, né? Sempre muito honesto ali nas declarações dele. Foi interessante porque ele disse lá com todas as letras que a guerra comercial do Donald Trump, né, com China principalmente, claro, vai beneficiar sim o agro brasileiro, soja e milho brasileiro ficam com o mercado a mais ali, dependendo dos rumos dessa guerra comercial. Foi uma teleconferência interessante. A SLC, ela também anunciou que está ampliando a área, né? Ela fez um negócio em que assumiu o Exatamente. arrendamento de novas áreas, ou seja, vai conseguir aumentar aí o seu volume de produção. Sempre áreas arrendadas, né? A SLC tem já há algum tempo reduzido o peso que os ativos, né? O ativo terra tem dentro do balanço dela e continua crescendo. A SLC é uma empresa sempre muito séria. O Pavinato é um cara super centrado e quedas como essa fazem parte do negócio agrícola de tempos em tempos. Né? Daqui a pouco a situação se reverte, as coisas voltam a acontecer. Você falou sobre guerra comercial Exato. nos Estados Unidos. Teve uma coisa interessante aqui que a gente até escreveu essa semana. Começou a valer, né, a tarifas do aço dos Estados Unidos, né, que afeta diretamente o Brasil, que o Brasil é um grande exportador de aço para os Estados Unidos. Mas fazendo uma comparação, os Estados Unidos tá meio reticente ao aço, mas o ovo brasileiro ele não quer, né? Ele quer muito, né? Saíram os dados de exportação essa semana das carnes, né? Das proteínas, falta ainda carne bovina, Uhum. mas saíram dados de suínos, aves e também de ovos. Uhum. No ponto dos ovos, né? Os Estados Unidos passou assim, assumiu a segunda colocação entre os principais destinos das exportações de ovos Uhum. do Brasil, fica atrás apenas dos Emirados Árabes, mas assim, uma diferença muito pouca, já é capaz de passar. E esse crescimento assim foi quase o dobro do que foi Uhum. no mesmo período do ano passado, né? Então as exportações continuam crescendo e esse crescimento que a gente teve no mês de fevereiro muito foi por conta do aumento da demanda dos Estados Unidos para os ovos brasileiros. Então o Trump está meio reticente com o aço, mas no caso do ovo ele falou, não, tudo bem, pode mandar que esse a gente está aceitando. Não, e duas questões, né? Quer dizer, lá como cá, nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, o ovo está muito caro. Eu estava vendo recentemente notícias de gente roubando ovos lá nos Estados Unidos, porque os preços estavam caros demais, então estava tendo mais roubo de ovos, que é uma coisa interessante. Uma questão aí interessante sobre as exportações de ovos. Vamos lembrar aqui que a JBS está com 50% da Mantiqueira agora, né? Então, Mantiqueira, que é aqui uma das duas maiores produtoras de ovos do Brasil, agora com essa participação de 50% da JBS, que é uma grande empresa em atuação nos Estados Unidos, né? Onde tem a maior parte do seu faturamento, então a gente pode ter aí, inclusive, um aumento maior fruto dessa parceria, digamos assim, né? Imagino que mais fácil ali para a JBS importar dos Estados Unidos ovos agora que está com a Mantiqueira, né? Mas é interessante sim. Pessoal aqui muito preocupado ainda, né? Porque saíram dados da inflação e o ovo pesou barbaridade aqui na inflação brasileira, junto com o café também, continua com preços firmes aí no mercado internacional. Mas enfim, então tivemos esse aumento nas exportações de ovos, tivemos Só em aumento relação ao nas ovo, exportações. só uma coisinha, Claro. assim, de fato, as nossas exportações estão crescendo em ovos bastante, mas não é isso que mexe muito com o preço, porque o Brasil deve produzir 400 e tantos bilhões de unidades de ovo esse Sim. ano, né?
mas a exportação representa menos de 1%. Ou seja, Não, perfeito. praticamente tudo que a gente produz fica aqui. O que a gente exporta é uma parcela mínima, que Uhum. não é isso que é É, responsável pelo aumento do preço dos ovos aqui no Brasil. Então, tem uma série de questões. Existe a questão de embalagem, que subiu demais também o preço, existe o preço do milho, uhum, que interfere diretamente no valor da ração e no custo da produção de aves. E no caso desse começo de ano, final do ano passado, começo desse ano, essas ondas de calor que estão chegando no Brasil estão reduzindo bastante a produtividade das poedeiras, né, das galinhas ali que colocam os ovos. Isso uhum, interferiu um pouco na produção, reduziu um pouco, a produtividade caiu um pouco por conta dessa questão certo. do calor. Então, esses são os principais motivos que estão levando a essa alta no preço dos ovos e que está refletindo diretamente na inflação. Não, e tem toda a razão. O ovo para exportação é muito pouco aqui da nossa produção. Outra proteína que nós exportamos muito, né, que é o carne de frango, também foi muito bem em fevereiro. E aqui é interessante porque quem puxou essa demanda pela carne de frango brasileira aí em fevereiro foi a China. A China, entre os principais destinos, foi o único que cresceu, inclusive, né? Fevereiro contra fevereiro do ano passado, e o crescimento das vendas para a China foi um crescimento interessante, de quase 20%. Né? Então a gente conseguiu aqui bons resultados também nas exportações de carne de frango, e aqui nesse caso, graças à volta da nossa amiga China a esse mercado. Né? Estamos falando aqui em fevereiro, o Inácio, de 870 milhões de dólares de exportação de carne de frango, que não é pouca Nada coisa, mal. não. O Ricardo Santinho, presidente da ABPA, que é a Associação Brasileira da Proteína Animal, né? Aliás, a gente fez entrevista com ele em vídeo, está disponível aí nas nossas plataformas. Ele já falava das estimativas otimistas, né, para as exportações, tanto de carne de frango quanto de carne suína, e esses resultados do primeiro bimestre tornaram o Santinho ainda mais otimista com relação ao que pode acontecer ao longo do ano. As exportações de frango estão indo muito bem, né? Assim, a China, o Oriente Médio, são os grandes mercados ali, a Ásia também, outros países da China, né? Então, certamente essa indústria, considerando que a produção, né, como a gente falou antes, de milho caminha tudo aparentemente, a gente não deve ter nenhum grande sobressalto no preço do milho no mercado. Não tendo esse sobressalto, os custos e margens se mantêm relativamente estáveis, garantem a competitividade do frango do Brasil no mercado internacional e, consequentemente, alavancam aí as nossas vendas externas aí de empresas como BRF, JBS, enfim, e tantas outras que atuam aí nesse mercado de exportação. Perfeito. E aí, o Inácio, eu queria dedicar aqui esse nosso último bloco, digamos assim, né? Exato. Estamos já caminhando para o fim aqui, mas para falar um pouquinho de COP, né? Tivemos algumas novidades, fizemos aqui no NP Agro, você fez uma boa entrevista sobre o tema, e tem mais novidades por aí sobre COP, não é Pois isso? é, essa semana o nosso querido embaixador André Corrêa do Lago, Uhum, ele é embaixador, né? E é também o presidente da uhum, COP, né? Ele foi nomeado pelo Lula como sim. presidente da COP e foi um nome bastante, eu não vou dizer comemorado, mas que era um cara que todo mundo Uhum, gostou, seja o lado dos produtores, né, agricultores, seja o uhum, lado do pessoal do meio ambiente. Foi um nome que, pelo menos com o que eu falei, o próprio Roberto Rodrigues já tinha antecipado esse nome para a gente sim. nas nossas primeiras entrevistas aqui, e ele foi efetivamente nomeado presidente, e um cara sem rejeição, todo querido por todo mundo. E essa semana ele Perfeito. divulgou a primeira carta dele, falando sobre a COP, né, a expectativa, o que ele espera e tudo mais. E aí algumas coisas me chamaram a atenção. Eu li, é um documento de 11 páginas Uhum, que tá publicado, é público, né? Dá para a gente ler sem problema nenhum.
Eu li esse documento ontem à noite e algumas coisas me chamaram a atenção. Um texto muito bem escrito, muito bom, né? Mas Uhum. como tudo que acontece em relação à COP, aparentemente muito discursivo, muito bonito e pouco prático, né? Assim, poucas ações assim que chamando os países para participar, para se dedicar e tudo mais, né? Ou seja, fazendo um discurso bastante político, mas pouco prático. E assim, e isso se traduz em uma frase que tem lá que ele fala, que diz assim: o Acordo de Paris está funcionando. É, Olha, e a frase é exatamente essa: o é, Acordo de Paris está é, funcionando. Eu não sei a qual Acordo de Paris ele está se referindo, mas, é. pô, não tá. E está complicado, né? Quer dizer, e aí quando a gente pensa no Donald Trump, o que ele tem feito em relação a esses temas nos Estados Unidos, quer dizer, então Para dizer, aí só para também, dizer o fato mais é, recente, mas assim, desde o Acordo de Paris até sim, agora, muito pouco foi feito. Muito é, pouco. Ou seja, o que a gente conseguiu do Acordo de Paris até agora foi antecipar o prazo do aumento da temperatura. A gente tinha que evitar que a temperatura aumentasse 1,5 graus, né, até 2030. A gente conseguiu fazer isso no né? passado, em 2024. Ou seja, Não, realmente, combinado no acordo não foi cumprido. Então, assim, é, foi uma frase, eu não sei como é que foi construída essa carta, se foi só dele, se foi em parceria com o Itamaraty como um todo, enfim. Mas está aham, ali que ele acredita que o Acordo de Paris esteja funcionando, coisa que a gente visivelmente identifica que é, não está. E uma outra coisa que me chamou a atenção nesse texto foi que ele não apresenta, ou eu entendo a posição dele como presidente de uma COP como uma posição muito mais institucional, né, global como um todo, do uhum, que como o Brasil, ou como simples representante do Brasil. Mas ele não fala em nenhum momento ali das grandes fortalezas do Brasil. Não fala da questão dos alimentos, da produção de alimentos, sobre uhum, captação de carbono, corte em emissão de carbono. Não fala sobre os biocombustíveis do Brasil, que são uma fortaleza imensa que a gente tem. uhum, Ele não apresenta as fortalezas do Brasil, né, que são ações práticas, né, efetivas, que já estão em uhum, andamento, como, não como querendo ser um exemplo, mas como ações, né, alternativas que estão disponíveis uhum, ali para o mercado ver. A Índia, ela praticamente copia, está copiando toda a nossa política de produção implementação uhum, do etanol está sendo copiado pela Índia. E eu acho que não é nenhum demérito para a Índia fazer isso, porque está funcionando, é uma coisa cientificamente comprovada que funciona, por que não? Né? claro, Então, e isso ficou, eu senti que ficou faltando. Poderia ter um momento ali em que algumas ações práticas, entre as muitas, a não ação de muitos países ainda, uhum, eu senti que ficou devendo assim. Mas, enfim, temos até novembro para sim. tentar corrigir essa rota. Vamos ver se a gente consegue colocar de novo o trem nos trilhos aí e aproveitar esse momento que a gente vai ter, né? Para que a COP seja esse momento da virada até que ele se refere nessa carta, né? Para efetivamente ser. Muito bem. E Eu só, acho que a então gente não tivemos falou mais. Da entrevista, só rapidinho aqui, eu entrevistei É O verdade, André pô, vamos aqui. Guimarães. O André Guimarães é o diretor executivo Sim. do IPAM, né, que é o Instituto de Pesquisa de Meio Ambiente da Amazônia, né, é uma ONG, e ele deu uma entrevista para a gente muito legal, porque ele faz parte, junto com uma série de outras empresas, entidades, associações, da coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que é não é uma ONG, mas é uma entidade que ela conseguiu colocar na mesma mesa de discussão ambientalistas, né, como o pessoal do IPAM e outras ONGs que fazem parte lá, o pessoal do setor produtivo, então, tá o pessoal da BIEC, tá o pessoal da soja, empresas individuais, então, fazem parte dessa associação, dessa entidade, e eles apresentaram um estudo, né, um levantamento que eles pretendem entregar isso
Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, enfim, todos os órgãos do governo aí, que é apresentando 12 medidas para se reduzir o desmatamento no Brasil. E eles fazem um negócio interessante que é dividir essas 12 medidas em 2 blocos. São 6 medidas para você reduzir o desmatamento ilegal, né? Ou seja, reduzir, colocar ordem na casa, simplesmente proibir ou tomar ações práticas efetivas que proíbam o desmatamento que é ilegal, né? De áreas de proteção, áreas de preservação e tudo mais. E outras 6 que são medidas para você desestimular o desmatamento legal. E uma coisa que eu achei interessante é que o discurso do pessoal está um pouco mais parecido com que a galera da produção, né, pecuaristas, agricultores e tudo mais, sempre defenderam. A gente tem o Código Florestal. O Código Florestal permite que uma parcela da sua propriedade seja desmatada para a produção, preservando ali os biomas, né? Cada bioma tem a sua limitação ali, a sua regra. E aí, eles falam assim, a gente tem que desestimular. Para desestimular, a gente tem que fazer com que o produtor que tem o direito, ele seja remunerado ou compensado de alguma forma para que ele não desmate. Que é uma coisa que eu ouvi há muitos anos do Blairo Maggi. Ele não era nem ministro ainda, foi um evento que eu encontrei com ele. E ele deu uma frase muito simples: enquanto a floresta deitada vale mais do que a floresta em pé, vai haver desmatamento. Né? Então, o discurso dessa entidade, né, da Coalizão Brasil, é um pouco esse: proibir, né, controlar ali o desmatamento que é ilegal e desestimular o desmatamento que é legal, né? Ou seja, por meio dessas compensações e dessa remuneração ao pecuarista, ao agricultor, que tem o direito e prefere abrir mão disso, tendo alguma remuneração, para deixar a floresta em pé. Então foi uma conversa bem legal, tá lá disponível no nosso site, no nosso canal no YouTube. Então foi uma conversa bem interessante, uma mudança de visão que eu achei bem significativo. Não, bacana, bacana sim. Essa questão da compensação é uma questão que se discute realmente desde o início, né, da implantação aqui do Código Florestal, e vamos ver se as coisas funcionam, né, o Inácio. Então, acho que é isso aqui, da minha parte é isso, vamos chegando ao fim. Um excelente fim de semana para você, um excelente fim de semana para quem está nos vendo aqui. Um grande abraço, semana que vem tem mais, toda semana bastante movimento, né? Que bom. Semana que vem tem mais, estamos aí, coisas novas acontecendo. É bom que tem notícia, tá movimentado já nem é mais tão começo de ano, já estamos no meio de março aqui, mas sim. Semana que vem tem mais. Obrigado a todos, nos vemos na próxima sexta-feira de novo.